Mateus capítulo 21, versículo de número 12. Irmãos, nós vamos falar nessa noite a respeito de quando Jesus entra na história. Diga comigo assim: quando Jesus entra na história. Nós precisamos, irmãos, entender essas coisas. Que o lugar, o ambiente onde Jesus chegava era um ambiente de mudança. Era um ambiente de transformação, era um ambiente de milagres. E a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, ali Ele está no meio deles. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: Ele já chegou. Aleluia. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: eu já estou aqui. Amém. Mas nós precisamos entender, irmãos, que não é sempre que Jesus chega no ambiente e Ele vai fazer a mesma coisa. E nós vamos ver hoje aqui em algumas das histórias que vamos discorrer aqui, que quando Jesus chegava, Ele fazia alguma coisa, mas nem sempre era igual. Então talvez o que vai acontecer na sua vida não é o mesmo que vai acontecer na vida do irmão da direita ou da esquerda. Por quê? Porque cada um talvez esteja passando uma situação diferente. Então talvez Jesus chegue na vida de um e Ele traga a libertação para aquela casa, Ele chegue na casa de outro e Ele traga a restauração, e na outra a edificação, e assim por diante. Mas uma das coisas que nós precisamos, irmãos, entender, e nós precisamos fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. E olha o que Ele vai dizer aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus, ou seja, na igreja. Vamos trazer para o nosso tempo. Entrou Jesus aqui agora. Jesus entrou aqui e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Vamos entender o que está acontecendo. Jesus está chegando na igreja, Jesus está entrando no templo, e Jesus entra extremamente indignado com aquilo que estavam fazendo dentro do templo. E é por isso que Ele expulsa todos os que vendiam e compravam no templo. Talvez a gente olhe: não, pastor, mas eu não tenho feito isso. Eu não trago nada para vender aqui na igreja. Eu não trago nada, eu não compro nada aqui na igreja, pastor, eu estou livre disso. Mas muitas vezes a gente entra aqui, irmãos, para barganhar com Deus. Muitas vezes a gente entra aqui para ficar fazendo barganha com Deus. Muitas vezes a gente entra aqui, irmãos, até para tentar pressionar Deus, como se Ele fosse possível de ser pressionado. Às vezes você chega e fala: se o senhor não fizer, eu não venho mais. Se o senhor não fizer mais, eu vou largar a mão. Irmão, você só vai ser mais um que larga a mão. Ele vai continuar sendo Deus, e você vai continuar sendo mais um que abandonou a fé, que apostatou, como diz por aí. Então a primeira coisa que Jesus quer fazer, irmãos, é entrar aqui, nesse ambiente, no ambiente da igreja, e ensinar para nós: aqui não é lugar de barganha. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de oração. Aqui é lugar onde você precisa aprender a ter temor e tremor e reverenciar o Senhor da tua vida. E olha o que Ele vai dizer agora aqui. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Esse lugar, irmãos, esse ambiente, o projeto da igreja sempre foi ser um lugar de oração, de adoração, de entrega, de temor. Mas infelizmente, olha o que Jesus está dizendo: mas vocês têm desconvertido, ou seja, mudando aquilo para o qual foi feito aquele propósito. Quando Jesus chega naquele lugar, Ele diz: olha, a igreja foi criada para isso, o templo foi criado para ser casa de oração, mas vocês estão convertendo. Irmão, o que é converter? É você mudar o estado, é você mudar o estado daquela situação. E aí Jesus vai dizer: mas vocês têm convertido em covil de ladrões.
Irmão, o que o ladrão faz? O ladrão te avisa quando ele vai assaltar? O ladrão manda recado, ó, cuidado, que semana que vem eu vou entrar aí. O ladrão na rua, ele te avisa, ó, o dia que você for sair na rua, eu vou te assaltar, vou roubar teu celular. Não, ele não fala. Ele simplesmente vem e rouba. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente dentro do templo mal intencionada. Tem gente dentro do templo, irmãos, só querendo roubar aquilo que é do Senhor. Só levar aquilo que Deus tem. E depois não voltar nunca mais. Então a primeira coisa que Jesus quer fazer comigo, fazer com você nessa noite, porque Ele está aqui no nosso meio, é fazer com que a gente entenda: a minha casa é casa de oração. A minha casa não é um lugar para confio de ladrões. A minha casa não é um lugar onde vocês vêm para cá para ficar fazendo barganha comigo. A minha casa é um lugar de oração, de adoração, de temor, de renúncia. A minha casa é um lugar onde vocês se propõem a me agradar e fazer a minha vontade. E aí ele vai dizer o seguinte, olha o que vai dizer aí. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e os curou. Preste atenção no que está acontecendo aqui. O milagre, irmão, os sinais aconteceram no tempo depois que Jesus mudou, trouxe o tempo de volta para aquilo que ele era. Então existem coisas na minha vida e na sua vida, irmãos, que vão acontecer quando nós nos submetermos ao propósito de Deus, nos submetermos para aquilo que Deus está falando. Não, a minha igreja é um lugar de oração, a minha igreja é um lugar de adoração, a minha igreja é um lugar onde eu sou adorado, glorificado e engrandecido e meu povo me adora. Então Deus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: volta à essência, volta a ser aquele adorador. Volta a ser aquele homem, aquela mulher de fé. Volte a ser aquele homem, aquela mulher que mesmo quando estava passando por adversidade, por problema, vinha e adorava, e orava, e buscava. E nós precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós nessa noite e dizer: quem eu sou dentro da casa de Deus? Eu sou esse homem, essa mulher cheia de temor? Eu sou esse homem, essa mulher que adora, que ora, que busca? Ou eu de vez em quando estou fazendo uma barganha com Deus? Ou eu de vez em quando estou convertendo esse lugar num covil de ladrão? Será que eu não estou vindo aqui só pela bênção e não pelo abençoador? Será que eu não estou vindo aqui só para Ele resolver minha vida e depois eu vou dar o fora daqui? Mas Ele nos trouxe aqui hoje, a Bíblia diz que Ele só exorta aquele que Ele ama. E Ele está dizendo para mim e para você: eu quero fazer sinais na tua vida. Eu quero fazer sinais na tua casa, mas os sinais só acontecem na vida daqueles que creem. A Bíblia diz: os sinais seguirão aos que creem. A minha oração, irmãos, é que a gente saia daqui nessa noite e os sinais nos sigam. A minha oração é que todo lugar que você for durante essa semana que se inicia, Deus leva um sinal dele. Aleluia. Se você for na casa do teu pai, na casa da tua mãe, Deus deu um sinal. Se você for na casa dos teus filhos, Deus deu um sinal. Se você for no teu trabalho, Deus deu um sinal. Se você for no teu empreendimento, Deus deu um sinal, porque você entendeu o propósito de estar aqui. Amém. Você entendeu que você verdadeiramente só vai poder desfrutar dos sinais, dos prodígios e das maravilhas se você estiver debaixo da submissão do Senhor. E Ele vai dizer assim: então os principais dos sacerdotes e dos escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Eu me lembro de um irmão que nós tivemos, que nos visitou, eu não sei se ele nos visitou 2 ou 3 vezes na igreja, porque ele era do Rio de Janeiro. E quando nós fazíamos culto lá na varanda aí, irmãos, e eu acho interessante que
Ele chegou na igreja, era parente de uns irmãos que congregavam conosco. E o culto começou, irmãos. No primeiro louvor ele disse: glória! Assustou? Ele disse: aleluia! Irmãos, eu imediatamente falei: pronto, chegou a aparecer. Mas será que você já não fez isso aqui também? Ai meu Deus, para que gritar desse jeito? Ai, para que? É porque, irmão, existem coisas que a gente só vai conseguir entender quando a gente estiver sentindo a dor do outro. Existem lugares que nós só vamos entender quando a gente estiver passando o processo que o outro está passando. Quando Ana, irmãos, estava derramando a sua alma ao Senhor, nem o profeta, o homem de Deus, não entendeu. Ele olhou para Ana e disse: mulher, você está bêbada uma hora dessa da manhã? Ela disse: não, meu Senhor. Eu não estou bêbada, não. Eu sou uma mulher com amargura de alma e eu estou derramando a minha alma ao Senhor. Quando ela diz isso, irmãos, Deus fala imediatamente com o profeta e diz: fala para ela que do jeito que ela está me pedindo, é o jeito que vai acontecer. E nasce um dos maiores, se não um dos grandes profetas da Bíblia, Samuel. Nasce do ventre dessa mulher, com amargura de alma, mas que um dia decidiu derramar a sua alma ao Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Todo ano eles iam sacrificar, eles iam adorar, eles iam fazer os seus sacrifícios, buscar a Deus. E depois que a serva dela começou a dar filho para o seu marido, irmão, virou uma obra, porque ela estava indo para o templo adorar, mas eles estavam lá, estava a mulher e os endemoniadinhos dela, tudo, irmão, humilhando ela, falando um monte de bobagem para ela. Mas teve um dia que ela levantou de manhã, e era o dia que eles tinham que ir sacrificar, e ela disse: hoje é o dia do chega, hoje é o dia do basta, hoje é o dia que eu vou daqui, eu posso ir até lá, eles vão fazer tudo o que eles sempre fizeram comigo até lá, mas na hora que eu chegar lá, eu vou apresentar minha vida de uma maneira que eu nunca apresentei, e eu já não vou voltar mais do mesmo jeito que eu vim. E esse irmão, quanto mais me incomodava, mais ele dava glória a Deus, mais ele dava aleluia. E a minha vontade era ir no pescoço dele e falar: fica quieto, que você está me incomodando. E aí eu lembro o pastor falando: ô, fulano está nos visitando hoje, parente da irmã fulana, congrega conosco, quero dar uma oportunidade para o irmão. Eu falei: não acredito que meu pai está fazendo isso. Não acredito que ele ainda vai dar oportunidade para esse aparecido. E aí, irmãos, o camarada chega lá e fala: Pai, Senhor, irmãos, eu quero aqui de antemão pedir desculpa aos irmãos se eu assustei alguém. Eu olhei para ele e falei: não, imagina. Quase pulei o muro quando ele deu o primeiro glória. Por quê? Porque a gente quer esse ambiente, irmão. A gente quer esse ambientezinho aconchegante, acomodado. A gente quer esse ambiente. Ai, não podemos sair da linha, nem. Não precisa falar alto. Não, tem que ser assim, tem que. Não, a gente quer colocar limite no agir de Deus. Aí ele disse para a igreja, a testemunha, ele disse: irmãos, eu sou do Rio de Janeiro. E eu sou flamenguista. E eu saía da minha casa com uma bandeira, não sei quantos metros tinha a bandeira, enrolada no meu ombro. Pegava o metrô, ia lá no Maracanã e ficava mais de 90 minutos lá. Irmãos, muitas vezes eu vi o Flamengo perder. Aí um dia, ele sai do estádio, enrola a bandeira, põe aquela bandeira no seu ombro e vai voltando para ir para o metrô de novo. Uma mulher para na frente dele e fala assim: Jesus te ama, e muda a tua história. Ele olhou para ela, não falou nada, entrou no metrô de novo. Quando ele entra no metrô, a voz de novo daquela mulher: Jesus te ama, e muda a tua história. Aí ele vai para casa, guarda a bandeira, chega lá, vai tomar banho, a voz da mulher vem de novo: Jesus te ama, e muda a tua história. Aí ele se arruma, vai sentar na frente da casa dele, e a voz da mulher está: Jesus te ama, e muda a tua história. Aí de repente uma igreja próxima na casa dele, e o culto começa, e o louvor começa,
E eles começam a adorar. Ele sai da casa dele, vai para lá, aceita Jesus. E até aquele dia ele estava servindo ao Senhor. E ele disse assim: irmãos, e aquele dia que eu aceitei ao Senhor, eu disse para ele: se eu gritava para um time de futebol mais de 90 minutos, carregando uma bandeira pesada e balançando ela durante todo o jogo, eu vou fazer muito mais pelo Senhor. Aleluia. E ele disse para nós assim: então, irmãos, eu já pedi desculpa agora, então a partir de agora se acostuma que eu vou gritar cada vez mais. Amém. Então, irmãos, o ambiente onde Jesus está tem que ser um ambiente de mudança, um ambiente diferente. Onde estão as lágrimas da igreja, irmãos? Onde está essa igreja com amargura de alma, que derrama a sua vida perante o Senhor? Nós temos visto uma igreja apática, uma igreja que acostumou com a vida que está levando, com as lutas que estão passando, com os vales, com os desertos que tem enfrentado, e não tem sequer, irmão, disposição para fazer algo diferente. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: nós vamos voltar a ser a casa de oração que um dia Ele planejou. Deus está nos colocando àquele lugar, irmãos, que nós conhecemos. Você sabe onde é esse lugar, onde você adora, onde você chora, onde você grita, onde você louva, onde você verdadeiramente se dispõe para Ele. Ele olha para você e fala: eu estou te ouvindo, meu filho, eu estou te ouvindo, minha filha, estou trabalhando, continua. Mas nós às vezes nos acomodamos, porque o vento às vezes já não está batendo tão forte como antes. A tempestade é menor que o anterior. O vale está mais brando do que o último que eu passei. Não, Ele nos trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você: vamos voltar à casa de oração. Aleluia. Vamos voltar a esse ambiente de adoração, de entrega. Vamos voltar para esse lugar de lágrimas. Vamos voltar para esse lugar onde nós nos dispomos para Ele. Tornai vós para mim, eu tornarei para vós. Então a primeira coisa que Jesus está fazendo hoje aqui no nosso meio é mudando a perspectiva da igreja. É dizendo para nós: para de barganhar comigo, você não precisa barganhar comigo. Você é meu filho, você é minha filha. Quando você me pede um trabalho para fazer, mas me pede com fé. Me pede com coração sincero, com verdade. Porque a Bíblia diz que quando o profeta olha para ele, libera a palavra para ele, dizendo: olha, como você tem pedido ao Senhor, é do jeito que vai acontecer. A Bíblia diz que Ana levanta daquele lugar e o seu semblante já não era mais triste. Quando as pessoas, irmãos, recebem uma palavra de transformação, de mudança aqui, mas talvez antes de entrar no carro, antes de atravessar a esquina, o diabo encheu o coração dela e ele não está mais acreditando na palavra. Ele nos trouxe hoje para dizer para mim: você tem um Pai, você tem um Senhor pela tua vida. Volte aí um minutinho que eu quero ler com você aqui Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Mateus capítulo 8, versículo de número 5, ele vai dizer assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. O centurião é o homem que tinha autoridade, chefe de 100 homens. E ele vai dizer assim, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Irmão, preste atenção. Jesus entra numa história da vida de alguém que sequer era parente do centurião. Era um empregado do centurião. O que as empresas fazem hoje? Você vai pegar atestado? Então tá bom. Uma semana de atestado eu aceito. Se passar de 15 dias, sabe o que você vai fazer? Vai para o INSS. Não estou nem aí para você. Se vira. Vai pelo INSS. E aqui nós temos um homem que não tinha vínculo nenhum com aquele homem, a não ser o vínculo de patrão e empregado.
E ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, um chefe de 100 homens, preocupado com tudo. Ele chega e fala: Senhor, o meu criado traz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus olha para aquele homem e percebe naquele homem, irmãos, amor ao próximo. Jesus diz para ele assim: eu irei e lhe darei saúde. E sabe qual é o nosso maior problema? Às vezes a gente não pensa, irmãos, que é fácil assim. A gente às vezes não pensa, não é só fazer isso, pastor, o que vai acontecer? Sim, é só fazer isso, mas olha o que o centurião vai dizer aqui agora. E o centurião respondendo diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Sabe o que o centurião está dizendo? Senhor, eu tenho meus defeitos. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Eu não sou digno nem que o Senhor entre debaixo lá do meu telhado, nem que o Senhor visite minha casa, nem que o Senhor vá lá, mas eu tenho certeza que se o Senhor liberar uma palavra, o meu criado sarará. Mas Jesus já não tinha liberado a palavra. Jesus já tinha dito: eu irei e lhe darei saúde. Irmão, Jesus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: quantas palavras eu já liberei na tua vida? O que está faltando é só você tomar posse delas. O que está faltando é só você dizer: essa palavra é para mim, então eu quero ver acontecer. Irmãos, problemas todos nós teremos, adversidades todos nós teremos, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, nós vamos ter. Isso é do dia a dia, isso é da nossa vida. Mas uma coisa que eu não posso esquecer, irmãos, é que os meus problemas, as minhas adversidades não invalidam a palavra que eu recebi de Deus. Não invalidam a palavra que Ele liberou sobre mim para me fazer vencedor. Aleluia. E olha o que Jesus vai dizer para ele. Olha o que ele vai dizer também aqui: pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Sabe o que aquele homem estava dizendo? Senhor, eu sei que você tem autoridade para isso. Eu também sou homem de autoridade, mas um homem de autoridade nessa terra. E eu digo ao meu empregado: vai, ele vai, digo para o outro: vem, ele vem. Mas eu sei que o Senhor tem uma autoridade diferente. A minha autoridade é limitada, mas a sua não tem fim. E eu tenho certeza que se o Senhor exercer a tua autoridade sobre a vida do meu empregado, aquele que eu estou pedindo por ele, vai acontecer. E ele vai dizer assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E a pergunta do Senhor para mim e para você é: você acha mesmo que eu curei o empregado do centurião e não posso fazer no teu familiar? Aleluia. Não posso fazer nesse filho que você ora por ele? Não posso fazer nesse pai, nessa mãe que você busca por ele? Não posso fazer dentro da tua casa? Não posso fazer dentro da tua família? Para de ser incrédulo. Para de olhar para as suas limitações. Para de olhar para aquilo que é limitado em você, porque o centurião disse isso: eu não sou digno que o Senhor entre lá debaixo do meu telhado. Mas a única coisa que eu preciso é que o Senhor libere uma palavra sobre ele. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: eu estou liberando uma palavra a respeito hoje. E a palavra que eu estou liberando para você hoje é a seguinte: primeiro, volte para o lugar da casa de oração. Segundo, permita que a cura te encontre hoje. Permita que a cura te encontre, cure você das suas limitações, cure você da incredulidade, cure você das palavras contrárias, cure você do complexo de inferioridade, cure você de achar que não é digno. Não, você é filho, você é filho de Deus e você tem direito com Ele. Olha o que ele vai dizer agora aqui, no versículo 14, ainda no capítulo 8, versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra
deste jazendo com febre. Então olha agora, Jesus cura o centurião, o servo do centurião, e ele chega lá na casa de Pedro. E quando ele chega lá na casa de Pedro, quem estava enfermo? A sogra de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus viu a sogra de Pedro enferma. Diga comigo assim: Jesus vê. Diga agora assim: o meu Jesus vê. Mas por que às vezes você não acredita nele na vida? Por que às vezes você olha para a situação, você olha para a causa, você às vezes você nem fala, não, eu vou falar, não vou falar para não pecar, mas irmão, se você pensou, você já pegou. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quem não pode ter o teu pensamento é o diabo. Por isso que o diabo age a partir daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente dá legalidade para ele fazer. Agora com Deus, irmão, se você pensou, pronto. Você pode colocar tudo a perder. Jesus, quando entra na casa de Pedro, ele vê a sogra de Pedro enferma. Eu quero profetizar sobre você nessa hora. Enquanto você está aqui, ele está entrando na tua casa e vendo o que está acontecendo. Ah, pastor, mas eu não queria lá em casa, pastor. O problema nem é tão grande. Sabe que não podia ver lá na casa do meu filho? Ele está vendo agora. Sabe que ele não podia ver lá na casa dos meus pais? Ele está vendo agora. Porque, irmãos, quem era Pedro? Era um discípulo. Quem era Pedro? Um seguidor. Quem era Pedro? Alguém que andava com Jesus. Quem é você? Você é um discípulo. Você é quem caminha com Ele, você é quem serve a Ele, você é quem adora a Ele. Então você acha que da mesma forma como ele entrou na casa de Pedro e viu que havia uma necessidade lá dentro, você acha que ele também não entra dentro da tua casa e sabe, e vê tudo que precisa ser consertado, arrumado, colocado no devido lugar lá, ele sabe o que ele vai fazer. Aleluia. E aí ele vai dizer assim: viu a sogra de Pedro jazendo em febre, tocou-lhe a mão. E a febre a deixou e serviu-os. E aqui está um propósito muito interessante. Eu tenho visto muitas pessoas orarem para que, liberta o fulano, faz isso com o ciclano, traz ele para a igreja. Não, irmão, eu não quero que você ore para ninguém, para as pessoas virem para a igreja. Pastor, misericórdia, não, eu não quero. Os irmãos que estão fazendo o nosso treinamento de discípulos aqui, eles estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu tenho dito, irmão, não tragam as pessoas para a igreja, tragam as pessoas para Cristo. Aqui é o lugar onde nós vamos congregar, aqui é o lugar onde nós vamos nos reunir para adorar a Deus, mas não traga as pessoas para a igreja, traga elas para Cristo. Porque se elas estiverem em Cristo, irmãos, elas servirem na igreja é só uma consequência. Elas permanecerem na igreja é só uma consequência. Tem muita gente, irmãos, que fez coisas, abandonou, virou para trás, fez igual a mulher de Ló, olhou para trás, achou mais atraente o passado, achou mais atraente o que ficou para trás. Irmão, e até hoje não virou nada, até hoje não acontece nada na vida dessa pessoa. Até hoje a vida dela, irmãos, é lastimável. E é por isso que Jesus está dizendo para mim e para você: se você tem pedido para eu alcançar alguém, para eu salvar alguém, para eu curar alguém, peça para que eu salve, para que eu cure, para que eu liberte, para me servir. Olha o que vai acontecer ali. E tocando-lhe na mão, a febre a deixou e levantou e serviu-os. A sogra de Pedro poderia ter dito assim: faz tantos dias que eu não vou lá em casa, eu tenho umas roupas para lavar, nossa, eu tenho uns pão para fazer, eu tenho casa para varrer, Jesus, tchau, obrigado, e fui embora. Não. Quando ela se levanta para servir. O que eu posso fazer pelo Senhor? Pergunta do Senhor para mim e para você é: quanto você está disposto a fazer algo para mim? Porque na maioria das vezes nós queremos que Ele faça para nós. Mas o quanto nós estamos dispostos a fazer para Ele, a servi-lo, a agradá-lo, a chamar a atenção dEle.
E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E ele, com a sua palavra. Irmãos, às vezes, você não está precisando de mais uma palavra. Você está precisando exercitar a palavra que você já recebeu. Porque está dizendo aqui, Jesus cura, expulsa os demônios com a sua palavra. Você precisa ter uma palavra, irmãos, para você viver no dia a dia. Aquilo que nós chamamos de devocional é aquilo que você levanta, você fala para Deus: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o pão nosso de cada dia hoje? Qual é a palavra? Você precisa ter uma palavra para a sua vida espiritual, você precisa ter uma palavra para a tua vida pessoal, você precisa ter uma palavra para a tua vida sentimental, você precisa ter uma palavra para a tua vida familiar, você precisa ter uma palavra para a tua vida conjugal. Mas não, às vezes a gente vem aqui, irmãos, a gente está vivendo de pílulas. Eu tomo meu remedinho aqui domingo e depois eu vou tomar só domingo que vem de novo. Ou sexta e domingo, eu tomo uma dose de remedinho sexta, tomo outra dose de remédio domingo, e aí eu venho e passo mais uma semana. Não, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não é desse jeito que funciona. Você tem uma palavra que expulsa, que muda destinos, que faz algo acontecer. Você já tem essa palavra sobre a tua vida. Agora vamos ali mais para frente um pouquinho. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Jesus estava parando ou ia passando? Então preste atenção. Imagine Jesus vindo dali para cá e dizendo assim: eu vou lá naquela outra igreja agora. Eu vou cortar caminho e vou passar no meio dessa. Presta atenção no que eu estou dizendo. Jesus está dizendo: eu vou lá naquela igreja ali da outra parte. Mas eu vou aproveitar o caminho aqui e vou passar aqui no meio dessa. Eu vou passar. Então o propósito dele não era parar, o propósito dele não era fazer nada, ele era só passar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você acha que ele passa sem querer fazer nada? Mas como é que ele vai fazer alguma coisa? Olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos e era rico. Rico tem problema? Tem. O problema é que para nós, o problema é falta de dinheiro. O problema é que os crentes, infelizmente, estão achando que ter problema é só não ter dinheiro. Quando na verdade você tem dinheiro, mas não tem paz. Você tem dinheiro, mas não tem saúde. Você tem dinheiro, mas não tem família. Ontem ainda vi um estudo. Teve uma universidade que fez um estudo com os bilionários, com os trilionários. E aí a pergunta para eles foram assim: qual é o preço para você se tornar um bilionário? Qual é o preço para você se tornar um trilionário? Ele disse assim: perder a família. Por quê? Porque o cara só trabalha. O cara não tem tempo de sentar para conversar com a esposa. O cara não tem tempo de sentar e rolar a grana para os filhos um dia. O cara não tem tempo de acompanhar o crescimento dos filhos. O cara não tem tempo de ir na formatura. O cara não tem tempo, irmãos. Ele não descobre que o filho, ele só descobre que o filho dele falou depois, começou a falar depois. Por quê? Porque ele só pensa em dinheiro, ele só pensa em trabalho, ele só pensa em conquistar. E aí eu te pergunto: a família tem preço? Tem preço a sua família? Não, tua família não tem preço.
satisfação na nossa vida, nessa terra, com uma família destruída. Não existe satisfação nessa terra com uma família desestruturada. Você pode ter dinheiro, mas se a tua família estiver desestruturada, eu prefiro que você estruture a tua família primeiro para depois ter dinheiro. Zaqueu era rico. Teoricamente, na nossa visão materialista, ele não tinha problema. Mas olha o que ele vai fazer. Chefe dos publicanos, ou seja, aqueles que eram cobradores, impostos, e olha o que vai dizer, ele procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aqui é um detalhe muito interessante, irmãos. Porque Zaqueu, chefe dos publicanos, era rico, mas ele de repente disse assim: quem está passando aí? Quem é esse que está passando? E ele começa a procurar a ver quem era Jesus. Mas tinha um problema, ele era de pequena estatura. Tem um ditado no mundo corporativo que diz assim: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Zaqueu poderia muito bem olhar para aquela multidão. Zaqueu poderia muito bem olhar para a situação: não vai dar para mim ver, eu sou pequeno. E tem muita gente que diz: pastor, não dá para viver isso que o senhor está falando, porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem recurso. Pastor, não vai dar para viver isso que o senhor está pregando, porque eu estou desempregado. Pastor, não vai dar para viver isso, porque eu sou a única pessoa lá de casa que ora. Eu sou a única pessoa lá de casa que busca. Pastor, não vai dar para viver isso. Irmão, Deus nos trouxe crescer para te dar seu jeito. Sabe aquela velha história? Aquilo que você fez um dia com o teu filho, aquilo que você fez um dia com a tua filha, Deus está fazendo comigo, com você nessa noite, dizendo para mim, para você: se vira! Como é que seu filho começou a passar roupa? Como é que seu filho começou a lavar calçado? O dia que seu filho virou para você e falou: eu não sei, você falou: se vira! Lá está a escova lá no tanque, está o sabão lá, se vira! E o que aconteceu com ele? Ele nunca aprendeu a lavar sapato? Não, ele aprendeu, ele lava. Irmãos, eu com 13 anos, eu era o único lá na minha casa que não trabalhava. Minha mãe chegava, irmãos, dava aula em 3 períodos naquela época. Minha mãe chegava 11h20, irmão. Só tirava o sapato, ia lá no fogão, fazia o almoço. Enquanto o arroz estava chegando, ela subia para o quarto, tomava banho, descia igual uma doida, aí engolia o almoço, vestia a roupa de novo e voltava para trás. Aí quando a minha mãe começou a fazer almoço, eu parei do lado dela e falei: não é assim? Não. Óleo quente na panela, alho frito, lava o arroz. Não vou entrar nesse debate, tem gente que lava, tem gente que não lava, aí é com você. Não, pastor, mas o meu não é tipo o meu, tipo não lava. Não sei no que silo que passou esse arroz, não sei na mão de quem que passou esse arroz. Aí, irmão, lá então assim, fritou o arrozinho um pouco, água por cima, começou a baixar a água, fogo baixo, a chegar. Esse dia a bola estava no salão. Passei lá, peguei a criança na escola, e ela mandou mensagem para mim: olha, aqui vai estar enrolado, aqui vai demorar aqui, tem que fazer um arroz, o bife está temperado, não sei o que, o feijão está feito. Tá bom. Eu podia ter feito um vídeo para te mostrar. Não sabe aquele arroz que você puxa assim, ó, não gruda nada na concha, foi o arroz que eu fiz. Peguei o bife, fiz o feijão, quando ela chegou, eu estava pronto, sentou e comeu. E aí eu fiquei olhando, irmãos, minha mãe, como é que ela cozinhava o feijão, como é que fazia isso, como é que temperava o bife. Um dia eu acordei de manhã e falei: hoje eu vou fazer almoço. E seja o que Deus quiser. Irmão, eu fui lá, do jeito que eu vi minha mãe fazer, eu fazia. Minha mãe, quando chega da escola e entra e fala: sua avó está aí? Eu falo: não. Ué. Aí foi correndo para a cozinha, olhando: então quem fez o almoço? Eu. Ela entrou para tomar banho. Subiu, tomou banho, desceu.
almoçou, deu tempo de pôr as pernas para cima um pouco. Aí quando deu tempo dela voltar para a escola, ela levantou e falou para mim assim: parabéns. Eu falei: obrigado. Ela falou assim: a partir de hoje o almoço é com você. De lá para cá eu nunca mais parei de cozinhar. Então existem coisas, irmãos, que você só vai aprimorar se você quiser fazer. Existem coisas que você só vai aprender se você quiser fazer. Mas, irmão, isso vai tirar seu tempo às vezes. Você vai ter que se dedicar só àquilo ali. Então, Zaqueu, se ele olhasse para a limitação, se eu olhasse para a minha limitação, ah não, mas eu tenho 13 anos. Ah, irmão, tem uns barbados, eu não vou falar para você, irmãos. Eu não gosto nem entrar muito nesse assunto, irmãos, porque tem uns pais, tem umas mães que não gostam disso, que a gente fala essas coisas. Irmãos, tem uns barbados que não sabem fazer um arroz. Que não sabe lavar uma roupa, que não sabe estender. Irmão, tem homem que não sabe torcer um pano. Irmãs, é desse jeito que torce pano, irmãs? Como é que torce pano? Ah, aleluia! Mas sabe por que eu sei torcer pano? Porque minha mãe, irmão, quando ia lavar a casa dela, ela jogava água tudo lá de cima, empoçava lá embaixo, a gente tinha que aprender a secar. E lá vai eu, aprender a torcer pano. Eu gostava? Não gostava. Mas dá um pano na minha mão hoje pra você ver. Torço bem torcido. Então tem coisa, irmão, que a gente não vai fazer porque a gente gosta. A gente vai fazer porque é necessário. João 13,7 vai dizer assim: o que eu faço hoje você não entende, mas você vai entender depois. Então, irmãos, Deus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: não importa do jeito que você está hoje, dá seu jeito, se vira. Se você quer alguma coisa do Senhor da sua vida, dá seu jeito. Zaqueu de pequena estatura, mas queria ver Jesus. Se ele tivesse parado, limitado no tamanho da sua estatura, irmão, ele não conseguiria. Mas só o que ele vai fazer? E correndo adiante, olha aqui, olha isso aqui. Olha que coisa linda, já começa aí, irmão. Quem quer as coisas de Jesus, anda na frente. Quem quer ter um encontro com Jesus, anda na frente. Quem quer ter resposta de Jesus, anda na frente dos outros. Olha só, a multidão, imagina aqui. A multidão vem vindo com Jesus. Mas eu sou pequeno, mas eu quero vir. Correu na frente, que a multidão está lá. E sabe o que ele faz? Sobe numa figueira brava, sobe numa árvore. Olha o que vai dizer ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aqui, irmãos, está o resultado de alguém que tem disposição em fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. E ainda limitado. Eu sou pequeno, mas não importa. Se for necessário, eu vou subir numa árvore, mas que eu vou chamar a atenção dele, eu vou chamar e eu vou ver quem ele é. E quando Jesus chega no lugar onde Zaqueu estava, porque Zaqueu tinha ido na frente, Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A minha oração é que a gente saia daqui hoje com disposição, para quando a gente chegar em casa, ele já está lá nos esperando. A minha oração é que a gente tenha essa disposição de andar na frente, de fazer, não esperar ninguém te pedir para fazer. Não espere ninguém te pedir para orar, não espere ninguém te pedir para adorar, não espere ninguém te pedir para buscar a Deus, não espere ninguém te pedir para ter temor, não espere ninguém te pedir para fazer da igreja a casa de oração. Não espera. Hoje me convém pousar em tua casa. E olha o que vai acontecer aqui. Nós temos que tomar cuidado com isso. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, feliz, alegre. Olha o que vai acontecer agora. E vendo-os todos isso, murmuravam dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador.
via Jesus, estava todo mundo fazendo a mesma coisinha, todo mundo igual, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Zaqueu corre na frente, sobe na árvore, faz tudo diferente dos outros. Quando Jesus se volta para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém que não saia para casa, a multidão começa assim: por que na casa dele? Por que na casa desse pecador? E muitas vezes a gente é assim: por que o fulano está contando a bênção? Por que isso acontece com ele? Por que só ele troca de carro? Por que só ele compra casa? Por que só ele vai viajar? Por que só isso? Porque ele anda na frente. Porque ele não tem preguiça. Porque ele simplesmente falou: eu vou chamar a atenção do meu Senhor, não importa o preço que custe. Aleluia. Então, uma coisa nós temos que ficar sabendo: se você sair daqui hoje disposto a fazer isso, te prepara, que vai ter gente que vai falar para você que você não é merecedor. Te prepara, que vai ter gente que vai falar: mas você acha que você, sim, eu, porque eu estou andando na frente. Sim, eu, porque eu decidi servir ao Jesus, sem uma atitude diferente. Sim, eu tomei a decisão de não ser mais uma multidão. Eu tomei a decisão de chamar a atenção dele com aquilo que eu faço. Então eu sou merecedor de receber aquilo que ele tem para mim. E aí olha o que vai acontecer. Zaqueu vai dizer assim, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para nós assim: se você quer que Jesus tenha um encontro com você, que Jesus pouse lá na tua casa, e que você viva algo diferente, você vai ter que aprender a reconhecer que se você fez alguma coisa errada, você vai ter que consertar. Zaqueu disse: Senhor, esse povo está falando de mim? Esse povo está falando que o Senhor está entrando na casa do pecador, que sou eu? Olha o seguinte: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele está falando: eu não vou deixar essa oportunidade passar. O Senhor não vai voltar a casa, o Senhor vai para mim. Aleluia. O Senhor não vai para a casa do meu vizinho, o Senhor vai lá em casa. E se necessário for, se eu tenho alguma coisa que eu fiz de errado, eu restituo quadruplicado e eu conserto. Mas o Senhor vai lá para casa, o Senhor vai. E olha o que vai acontecer. Olha o que Jesus vai dizer. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Diga comigo assim: hoje. Hoje. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: essa palavra é para hoje. Aleluia. Amém. Porque às vezes a gente recebe a palavra: não, a partir de amanhã essa palavra não. Essa palavra vai começar a se cumprir a partir de hoje. Hoje a salvação entrou na tua casa. Aleluia. Hoje a cura entrou lá na tua casa. Mas hoje ele também disse para mim e para você: pare de barganhar comigo. Você não é uma pessoa, você não é um ladrão, você é filho, você é filho. Você não tem por que roubar nada da presença dele. Você não tem por que vir para cá e servir só por causa da bênção. Não, você vem para cá porque você já tem uma bênção. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Quero que a equipe de louvor venha para cá já. Já fiquem posicionados. Quero que você curva a sua cabeça por um momento, feche os seus olhos. Quero que você feche os seus olhos por um momento, que você faça esse compromisso com o Senhor, irmão. Daquilo que Ele tem para fazer na tua vida, daquilo que Ele tem para fazer na tua casa, daquilo que Ele tem para fazer na tua família. Abre teu coração e comece a fazer esse compromisso, esse propósito com o Senhor, irmão.